Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal e hoje vamos fazer a correção aí das questões que caíram na prova de Geografia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, sem muita demora, já ajuda aí a gente a continuar fazendo esse material para você, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aí para as pessoas que fizeram a prova, porque isso ajuda a gente a continuar fazendo, beleza? Olha só, galera, a gente vai começar então a responder as 5 questões que caíram no vestibular da UEMS. E já começamos aqui com a primeira questão. Essa primeira questão, pessoal, ela é bem interessante porque ela vai trabalhar exatamente questões sobre climatologia. Então ela já coloca de cara aqui um climograma. Vamos lembrar, o climograma, pessoal, ele é composto por 2 barrinhas. Essa barrinha aqui, ele vai corresponder à temperatura e essa aqui, o índice de pluviosidade. Então a gente precisa já, antes de mais nada, antes de chegar aqui nessas alternativas, a gente vai interpretar aqui. Bom, então nós temos aqui as maiores temperaturas, com cerca aqui de 26 graus no verão e pouco mais aqui de 20 graus no inverno, ok? Percebam que no período do verão nós temos uma quantidade maior de chuvas, ok? E temos aqui uma outra estação no inverno, ó, com uma quantidade de chuvas bem pequena, ou seja, nós temos aqui um regime de tropicalidade. O que é esse regime de tropicalidade, Silvestre? Nós vamos ter aqui duas estações bem definidas, tá? Como assim 2 estações bem definidas? Um verão chuvoso e um inverno seco, beleza? Agora, dentro das características das regiões do Brasil, onde que nós vamos ter exatamente essa característica aqui? Somente nas áreas onde tiver o clima tropical típico, certo? O clima tropical típico. Onde que nós vamos ter? Aqui a questão já está dada, gente. Por quê? Porque nós vamos ter essa aqui praticamente na região centro-oeste. Vamos ver aqui. A questão aqui diz a letra A, ó, Nordeste. Clima semiárido. Clima semiárido, pessoal, não vai dar essa quantidade de chuvas aqui, ó, grande nessa época. Até porque o clima semiárido, ele vai ter chuvas irregulares ao longo do tempo, certo? Então, aqui não está mostrando chuvas escassas e mal distribuídas. Então, a letra A a gente já desconsidera por causa disso. A letra B, Sudeste, clima tropical de altitude, baixa amplitude térmica. As temperaturas são mais baixas com chuvas mais concentradas no verão. A chuva é mais concentrada no verão? Sim, a chuva é mais concentrada no verão, mas na verdade ela é totalmente concentrada aqui no verão nesse caso. E aqui ela vai ter baixa amplitude térmica, mas vai ter baixa temperatura também, certo? Não vai ter essa temperatura alta. Então a letra B a gente considera por causa disso. Sul, clima subtropical, amplitude térmica elevada. Aqui está mostrando uma amplitude térmica elevada? Não, aqui está mostrando uma amplitude térmica baixa, pessoal. Clima com estações do ano bem definidas e geadas são comuns. Aqui a temperatura mais baixa aqui não dá característica de geada, desconsideramos a letra C. Norte, clima equatorial quente e úmido, com altas temperaturas e intensa pluviosidade anual. Aqui não está mostrando intensa pluviosidade, então ela não vai ser o ano todo. Nesse caso, a gente desconsidera a letra D. O que sobrou, como eu já tinha dito para vocês, Centro-Oeste, clima tropical, estações bem definidas, baixa amplitude térmica anual, que está mostrando justamente nesse climograma. Então, a resposta aqui, nós temos então a letra E, clima tropical, que acontece no Centro-Oeste, com as estações bem definidas, um verão bastante úmido e um inverno bastante seco, ok? A questão aqui estava tranquila. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, então, ela vai tratar justamente de processos migratórios. Então, ela fala assim, ó, da metrópole para o interior, cidades irão mudar após pandemia. Especialistas dizem que a população de grandes núcleos urbanos deverá diminuir na busca de qualidade de vida sem aglomerações. Para o professor de Geografia, Éder Luiz da Silva, formado pela Unesp, o atual cenário do Brasil e do mundo está dando mostras de que, novamente, seguindo as necessidades de se evitar aglomerações, o medo do contágio e a busca de qualidade de vida, as populações das grandes cidades deverão diminuir.
Muita gente irá morar em cidades menores ou até mesmo no campo, ou seja, as pessoas estão saindo da cidade, estão saindo do meio urbano, estão indo em direção às áreas com menor urbanização, ok? Então, ela vai ter o que aqui? Ou até mesmo áreas rurais. Então, ela está fazendo um processo contrário daquele clássico que a gente sempre conhece como êxodo rural, certo? Que nesse caso, então, não pode ser a letra E, perfeito? Ela está indo do urbano para o rural, ou até mesmo no campo. Ela é uma migração pendular? Não. Por que ela não é uma migração pendular, pessoal? Porque a migração pendular, ela sai da cidade de dormitório, vai para a cidade grande e no final do dia ela volta. No outro dia ela faz a mesma coisa. Então ela se assemelha ao movimento de um pêndulo. Nesse caso não é. Êxodo urbano. Vamos deixar de lado essa aqui agora. Vamos para a transumância. Transumância, pessoal, acontece migrações sazonais, migrações em determinados períodos, como é o caso do boia fria que sai das periferias das cidades e vai para a área do campo, vai trabalhar durante a colheita e depois volta. Ou, por exemplo, o sertanejo que sai da sua área lá e vai para a região da Zona da Mata nordestina e depois, quando a chuva volta no sertão, ele volta para o lugar. Isso é transumância, o que o texto não está mostrando para a gente, certo? Nomadismo é um processo permanente de migração, ele não tem um ponto fixo, então, obviamente, a gente desconsidera aqui a letra D. A letra E eu já tinha desconsiderado na explicação, o que sobrou somente o êxodo urbano, que é o que a população, segundo esse texto aqui, vai provocar e vai buscar fazer ao longo desse processo. Então, a resposta aqui, gente, letra B, bem tranquila, bem dada pra gente, beleza? Questão número 48, pessoal. Aqui a gente tem uma questão que fala um pouco de cartografia. Olha só. O influenciador digital napolitano decidiu conhecer a famosa aurora boreal. Foca nisso aqui, boreal, beleza? Que acontece o ano inteiro na Groenlândia. Onde está a Groenlândia? Está no hemisfério norte, onde as luzes são visíveis de qualquer parte do país de setembro a abril. Depois desse passeio pela Groenlândia, pegou um avião até o Peru. Este percurso seguiu qual trajetória? Galera, onde que está o Peru? O Peru está na região do hemisfério sul, certo? O Peru está mais ou menos aqui, a Groenlândia está mais ou menos aqui. Então ele saiu daqui e veio para cá. Aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. Lembra que o hemisfério norte ele pode ser chamado também de setentrional. Lembra que o hemisfério norte também pode ser chamado de boreal, ok? O hemisfério sul, ele pode ser chamado também de meridional e também pode ser chamado de austral, ok? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Vamos de baixo para cima. Do hemisfério sul para o hemisfério norte? Não. A Groenlândia está no norte, ele está indo para o sul. A letra A, desconsideramos aqui, então, esse percurso dessa trajetória. Letra D. Do hemisfério ocidental para o hemisfério oriental? Não. Nesse caso, ele não está fazendo este movimento aqui. Ele está fazendo aqui de acordo com a linha do Equador. Perfeito? Letra D a gente desconsidera por causa disso. Letra C. Do hemisfério oriental para o hemisfério ocidental. Mesmo esquema. Ele está querendo fazer isso aqui? Não. Ele não está querendo fazer isso aqui. Ele está fazendo isso aqui. Beleza? Então, letra C a gente desconsidera. Do hemisfério meridional, o que é meridional? O hemisfério sul, galera. Para o hemisfério oriental, não, né? Meio complicado. Então, sobrou a letra A. Do hemisfério norte, ok? Para o hemisfério meridional, que ele está vindo para cá. Ele, na verdade, quis fazer o quê? Quis fazer uma pegadinha para saber se você sabe o que significa a palavra meridional nesse caso, ok? E você, que é aluno do Gabarito Já, você sabe que meridional austral significa sul. Beleza? Então, nesse caso, a resposta aqui não pode ser outra a não ser a letra A. Simples, fácil, tranquila. Perfeito? Vamos seguir para a próxima questão? Próxima questão aqui é a questão número 49, diz assim, pessoal, ó. Com a crescente demanda dos últimos anos por áreas agricultáveis ainda não exploráveis, este bioma se tornou um dos ambientes mais favoráveis para a expansão da fronteira agrícola. Fronteira agrícola, vamos marcar aqui também, tá? Uma das consequências consiste no desmatamento e no aumento do número de queimadas, ocasionando a degradação e a supressão de extensas áreas de ecossistema naturais do bioma.
Algumas espécies da flora já estão ameaçadas de extinção, como o butiá, a catuaba verdadeira, o pequi, buriti, entre outros. Foca no pequi aqui, porque você já vai entender da onde que vai estar esse lugar. Na porção nordeste desse bioma, os anos que apresentaram menores índices de precipitações também foram os anos em que ocorreram a maior incidência de queimadas. Então, nós temos aqui a adaptação de Rezende et al. De 2017. Então, ele está falando do texto o quê? Ele está falando justamente que este bioma se tornou um dos ambientes aí bastante favoráveis para a expansão da fronteira agrícola e que acabou gerando desmatamento, queimadas, degradação, e isso, obviamente, acabou gerando tudo isso. Aonde que nós temos esse bioma aqui, galera? Esse bioma aqui é o Cerrado, certo? Ele é o Cerrado porque na década de 80 ele teve bastante degradação, porque ele acabou sendo foco aí do avanço das fronteiras agrícolas, e esses produtos aqui, ó, da flora, ó, a catuaba vermelha, o pequi, são característicos da região do Cerrado, beleza? Nesse caso, então, a técnica de restauração adequada, ou seja, de fazer uma volta do bioma natural descrito é o quê? Introdução de espécies arbóreas nativas do bioma Mata Atlântica? Não, galera. Por que não é? Porque aqui é cerrado. Não pode colocar nada aqui do bioma Mata Atlântico, senão vai ser espécie exótica, ok? A indução da regeneração natural, o isolamento da área e o controle de gramíneas exóticas do bioma cerrado? Sim, galera, nós vamos ter justamente induzir essa regeneração natural do cerrado, nesse caso aqui, seria o foco para resolver essa restauração, beleza? A resposta aqui é a letra B, vamos ver só o que vai dizer nas outras ali. A introdução de árvores exóticas de rápido crescimento, aqui já está dizendo, se a gente está querendo fazer uma restauração adequada, a gente não vai colocar árvore exótica, nesse caso, letra C já era. A semeadura de um mix de espécies exóticas de novo, galera, não, ela tem que ser nativa, esquece isso aqui também, letra D. O plantio de espécies arbóreas nativas da caatinga para aumentar a diversidade, galera, o bioma aqui é cerrado, então não tem como colocar caatinga, certo? Nesse caso, só vai colocar regeneração natural, isolamento da área e o controle de gramíneas do cerrado, resposta letra B, não tem outra alternativa aqui, beleza? Entendido até aqui? Vamos para a última questão. A última questão vai falar de processos erosivos intensos, galera. Que ela vai dizer aqui, ele pegou um texto de um artigo aqui do Boulet, tá? Que ele vai falar assim, na verdade esse texto aqui, eu conheço ele ele suprimiu uma parte dele aqui, e eu já vou explicar para vocês depois da hora que eu estiver fazendo ali as alternativas. Vamos para o texto. Na grande maioria dos casos, ocorre a formação de sulcos que evoluem para ravinas na parte final das vertentes devido a uma concentração de fluxos superficiais nas águas de escoamento, interferências no regime hidrológico causado por ações antrópicas. Galera, esse processo de alteração do solo é chamado do quê? Bom, nesse caso, essa questão está, de certa forma, mal feita. Por quê? Porque, na verdade, o texto aqui que ele colocou, ele suprimiu uma parte do texto em que diz assim, na maioria dos casos das vossorocas, tá? Ocorre a formação de sulcos que evoluem para ravinas, certo? Num processo aqui, se a gente entender esse processo de alteração de solo aqui, esse processo de alteração do solo é um processo conhecido como erosão, certo? Que é um processo erosivo intenso, ok? Agora, aqui ele colocou formas para ser chamado. É desmatamento? Não, não é desmatamento, por quê? Porque esse processo de alteração do solo não condiz com desmatamento. Ele condiz com assoreamento, que é quando o material sedimentado acaba caindo nos rios, diminuindo o leito dos rios? Não, não é. Intemperismo é um processo de desagregação de solo e rocha, galera, tá? Ele pode ser intemperismo físico, pode ser intemperismo químico, mas nesse caso ele não é intemperismo, ele é uma erosão, ou seja, é um transporte, certo? Um transporte do material, porque o processo de intemperismo é a desagregação, a retirada é o
a erosão, beleza? Bom, então a letra C não pode ser. Eu vou deixar de lado a letra D. Letra E, infiltração. Bom, ele também não vai ser infiltração, uma vez que quando a gente tem esse fluxo superficial, ele acaba correndo vazão superficial, ele não vai infiltrar. Obviamente a letra E não vai fazer sentido. Galera, como eu falei para vocês no começo aqui, ó, o texto ele fala justamente aqui, ó, até a menina que fez aqui essa prova e gentilmente mandou para mim aqui as questões, ela colocou aqui, ó, último estágio, estado do quê? Do processo erosivo. Ok? A resposta aqui, a mais lógica, com certeza é Vossoroka, até porque o autor da questão, ele suprimiu essa parte aqui, ó, do texto, do Boulé, justamente para dizer para você que o processo de alteração é chamado de Vossoroka, tá? Mas, aqui poderia cair poderia ter aqui um processo de recurso, mas é muito pouco provável que vá dar como fonte aqui de recurso, que vai ser anulada essa questão, porque o autor utilizou uma bibliografia e para fazer um recurso teria que utilizar essa mesma bibliografia em que ele suprime essa palavra aqui das Vossorocas no texto. A resposta é Vossoroka. Vamos só lembrar, pessoal, se a gente pensar aqui, ó, num processo de erosivo. Então, nós temos o sulco primeiro, que é aquela erosãozinha, aquela retirada leve que nós temos aqui na superfície, depois de uma chuva que parece ali o rastro onde a água passou. Depois nós vamos ter a ravina, que é um processo um pouco mais profundo, mas ela ainda não atingiu o lençol freático, e quando ela atinge o lençol freático, ela já é irreversível, e aí a gente chama isso aqui de Vossoroka, tá? Então, nesse caso, a resposta mais plausível nesse caso é a letra D, Vossoroka, beleza? Mas lembrando que ela é um processo erosivo intenso, então a palavra erosão, se tivesse também nas questões, poderia ser uma resposta aqui, e aí sim caberia recurso. Beleza, pessoal? Basicamente, nós temos aqui as questões do vestibular da UEMS, que aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2021. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos, não esquecendo que nós temos, então, a nossa plataforma, gabaritagel.com.br, a melhor plataforma para você estudar humanas, geografia, história, filosofia, sociologia, para você arrebentar aí nos vestibulares e no Enem, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!